Papo de Negócios e Franquias. Oi, gente, estamos aqui mais uma vez no nosso programa Papo de Negócio e Franquia. Estou aqui com o Felipe da Global Franchise. Tudo bem, Felipe? Tudo bom? Tudo bem novamente? Vamos fazer mais um programa e hoje nós vamos falar de uma franquia muito interessante que é a Cold Stone. E nós trouxemos aqui o Master Franqueado para o Brasil, o Benedito Gonçalves. Tudo bem, Benedito? Tudo bem, tudo em ordem. É um prazer tê-lo aqui para falar com a gente. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado, eu que agradeço. Trouxe sorvete pra gente também? Não, mas não deu tempo. Não deu tempo. Derreteu no caminho. Bom, nós vamos falar de sorvete, que é uma área que está crescendo muito no Brasil, principalmente o sorvete gourmet. A gente levantou alguns dados interessantes, tem mais de 8 mil sorveterias no Brasil, a maioria micro, pequenas empresas. O Brasil ainda é um país que tem um consumo muito baixo de sorvete, a gente ficou surpreso comparando com o resto do mundo. O Brasil a gente pega países nórdicos e Canadá, França, Suíça, tudo na frente do Brasil. O Brasil está em 10ª posição no consumo de sorvete, é 1 bilhão de litros, 1 bilhão é bastante, mas é 10ª posição ainda. E esses países, que são países, como ele falou, que são gelados, né, o Canadá principalmente, são países que chegam a ter 5 vezes o consumo do Brasil. Quer dizer, olha o potencial que nós temos. Mas o que a gente está vendo nessas estatísticas, que o problema do Brasil é renda para consumir sorvete, principalmente sorvete de qualidade que nós vamos falar, né? 52% do consumo de sorvete no Brasil é na região sudeste. É impressionante como 50% está aqui, porque é onde está a renda maior. E como exemplo, na região norte, que é uma região quente, só 5% do consumo. É um número muito baixo. E o que está crescendo muito é também o sorvete que a gente chama de sorvete funcional, que é o sorvete que não faz mal, é o sorvete do bem, né? Não faz mal à saúde, porque existe aquela ideia de que o sorvete engorda, o sorvete faz mal, e realmente não é qualquer sorvete que faz bem, né? E nós vamos falar da Cold Stone, uma das grandes vantagens é o fato de não ter gordura, hidrogenada na produção. É só creme de leite. Só creme de leite, olha que maravilha. Que o grande vilão da alimentação e do sorvete é exatamente a gordura hidrogenada. Mas vamos começar falando um pouquinho de você, Benedito. A gente quer aproveitar sempre aqui do cara contar um pouquinho rápido aí da história dele, como é que ele entrou nesse negócio, na história de empreendedorismo, né? Na verdade, esse investimento que eu acabei fazendo na Cold Stone, literalmente não entrei numa fria. Não, né? Ainda bem, hein? Literalmente não entrei numa fria, porque eu venho de um mercado, do mercado editorial, Editora Abril, muitos anos, e depois entrei no mercado de livros infantis. Então, entrar num outro segmento, e ainda tenho hoje uma empresa com a minha outra filha de livros infantis, e que a Girassol, que é uma empresa bem conceituada no mercado, e a oportunidade surgiu de nós entrarmos nesse mercado do sorvete premium através de um amigo meu que é dono do France Café. Eu costumo dizer que ele não é porque lá no France Café são 3 sócios, o Fran e um irmão dele. O Fran e o café. O café é o meu amigo Henrique. E o Henrique é que me convidou, porque quando a Cold Stone resolveu vir para o Brasil, eu sempre falo que ele é o Fran e o café. A piada é boa. E ele, quando eles tentaram vir para o Brasil, eles fizeram uma pesquisa com o France Café, porque é uma rede importante, né, de franquias, e eles começaram a fazer essa sondagem, e um dos sócios, que é o Henrique, resolveu entrar neste segmento e me convidou. E eu estou lá com mais um outro sócio de Curitiba, então nós somos 3 sócios dentro deste mercado. Então,
A minha trajetória vem do livro do papel pintado ao gelado, né? Então é uma trajetória interessante. Ai, que legal. É a sua primeira experiência em alimentação, né? Primeira experiência. Diz que quem é mordido por esse bicho aí da alimentação depois Não sai mais. não sai mais, Pois porque eu vou deixar... é uma área que atrai muito. E que está crescendo muito nas franquias do mundo inteiro, no setor número 1, porque no fundo a gente aqui tem recebido muitos franqueadores da área de alimentação e a gente sempre coloca que a alimentação hoje é mais entretenimento do que alimentação mesmo. É um entretenimento, é um prazer. É lazer. É um lazer, Se o exatamente. cara quer se alimentar, ele se alimenta em casa, ele sai para ter um momento Sai de com os lazer. amigos Exatamente. para ter uma... E eu acho que o sorvete, principalmente o sorvete de gourmet, ele tem fortíssima conotação de lazer, né? De premiação mesmo. Eu mereço, eu quero. A gente está no auge dos sorvetes gourmet aqui no Brasil. Começou uma expansão muito grande recentemente. Principalmente com o gelato, né? E uma coisa que eu queria até saber por curiosidade, como o sorvete premium da Cold Stone se compara a um gelato? Não, na verdade, Ou são duas coisas totalmente são diferentes? duas coisas completamente diferentes. Dois produtos totalmente diferentes. O da Cold Stone não é um gelato. Certo. Ele é É um sorvete. Sorvete É um mesmo. sorvete mesmo, não é um gelato. De altíssima De qualidade. altíssima qualidade, com uma textura, que isso é que é importante. A textura e que é em função do próprio do alimento que vai lá Dos insumos, dos do próprio e- sistema de produção. Isso. E, além disso, o creme de leite é que dá aquela textura maravilhosa no sorvete, né? E a Cold Stone é uma empresa já mundial. Hoje nós estamos... Cold Stone, porque a empresa lá fora ela chama Kahala, que é a empresa mãe, mas com a marca Cold Stone ela está em 32 países. 32 países, né? Sendo que em 29 ela já está com Operação e em 13 ela está implantando. Isso daí dá hoje 300 e poucas lojas no mundo inteiro. Fora dos Estados Fora dos Unidos. Estados Unidos, que tem mais ou menos mil Mil unidades dos Estados Unidos. Total 1.300 lojas no mundo inteiro. E de uma empresa com... Só que eles não estão... É impressionante, mas eles não estão ainda na Europa. É uma das coisas que ainda não aconteceu. E se acontecer na Europa, eu não sei se em função da concorrência, que é muito grande. Muito grande lá. Muito grande. Mas o que é certo é que eles estão nos países asiáticos, Estão na muito África. fortes nos asiáticos, Muito né? fortes. Em Dubai, por exemplo, eles têm lá mais de 15 lojas em Dubai. Então, Nos Estados Unidos, realmente, eles estão em diversos shoppings, nos parques. 1.000 unidades nos Estados Unidos, isso é em todo lugar. Não, e foi interessante que eu fiquei sabendo que vocês foram procurados pela Multiplan, que está apoiando. A Multiplan como todo mundo sabe, é um dos maiores operadores de shopping centers do Brasil. O dono da Multiplan, visitando um parque da Disney, né, que você estava me contando, da Universal, ele viu uma loja da Cold Stone, provou e ficou deslumbrado com a qualidade do produto e está ajudando a entrar a Cold Stone nos shoppings da Multiplan, é isso? É isso. Agora nós devemos entrar, o primeiro shopping que nós vamos entrar da Multiplan é em Belo Horizonte. Qual shopping? É o BH Shopping. Ah, fantástico. É o BH Shopping, que é o shopping... É o melhor shopping de Minas Gerais. É o mais um dos antigo. melhores do Brasil. Mais de 50 anos. Então, e lá, os melhores shoppings de Belo Horizonte são da Multiplan, né? Então, nós temos uma boa entrada. Porta aberta. Mas o que eu fiquei surpreso e muito interessante é a iniciativa, né? De alguém, a partir da Multiplan. De alguém que conhece tudo de varejo, né? Porque o Isaac Pérez, ele foi o fundador da indústria de shopping no Brasil, começando lá com o Ibirapuera. E então é uma pessoa que eu fiquei impressionado. Que legal isso. Ando no crescimento da construção no Brasil, como ela está hoje aqui? Quantas unidades? Quais estão abrindo? Nós temos hoje 4 unidades próprias.
Certo. sendo 3 em Curitiba e uma em São Paulo. E agora nós estamos, a partir desse ano, nós iniciamos a venda de franquias. A primeira que nós vendemos foi em Brasília, que vai inaugurar daqui mais uns 40 dias, 30, 40 dias. Certo. E Belo Horizonte, que já está também em fase final de negociação com a Global, que nos representa nessas vendas para franqueados. E Belo Horizonte vai ser a segunda franquia que foi vendida pela Global. Então a gente tem um plano para esse ano de ter pelo menos mais umas 6 franquias, né? E no próximo ano a gente quer estar aí entre mais 10 e 12 franquias, que é um número interessante porque nós... Não é um número megalomaníaco, não, é um número possível. O que eu achei interessante e que é importante para o sucesso de uma franquia, principalmente uma franquia estrangeira, a gente tem acompanhado muitas implantações aqui no Brasil, vocês terem implantado 4 unidades próprias e testado bastante o conceito, ter adaptado ao Brasil o conceito, o sistema de produção, os insumos, equipamentos, o marketing, antes de começar a franquear, né? Quer dizer, vocês se prepararam bastante para ter certeza de que a expansão vai ser segura. E a própria, que você estava me falando, que a própria Kahala exigiu. E exige, né, uma estrutura da empresa muito boa para poder iniciar a venda de franquia. Não, e eles exigem, não só, também treinamento. Nós temos que, todas as pessoas que estão hoje dentro da empresa, foram treinadas nos Estados Unidos. Nós temos uma engenheira de alimentos e tem a Karen, que é minha filha, que toca a área operacional, e todas elas já foram para os Estados Unidos para treinamento. Então, é uma empresa que está hoje com os olhos no Brasil, apesar de todos os problemas que nós temos, mas a gente está confiante. Esse ano... Não, e me surpreendeu, eles têm um suporte muito bom. Tem. Eles vêm aqui fazer supervisão, você estava comentando, né? Na inauguração de Brasília vai estar aqui um supervisor, diretor internacional da Kahala. Quer dizer, a gente vê muitas franquias, e eu vi muitas franquias americanas que vende a master e realmente o franqueado é que se vire aqui. Não, e eles exigem, eles não... Uma das coisas, por que nós começamos só esse ano, é porque eles queriam ver se as nossas lojas estavam suficientemente sólidas para que pudesse... Porque no início, quando nós inauguramos, hoje não acontece isso, nos fins de semana assim, era fila de dobra quarteirão, né? Na inauguração das lojas de Curitiba e na de Moema, a gente teve realmente um excesso de pessoas. De demanda, novidade. Que fantástico. Novidade. O pessoal... Mas até hoje... Agora, o que a gente sente é que uma loja de sorvetes, ela começa a faturar a partir de 12h, 1h da tarde, né? E então a gente está buscando alternativas para a gente gerar um público diferente num horário mais cedo dentro da... foi por isso que vocês introduziram o café Cold Stone. Fala um pouquinho. Fugir da sazonalidade. O sorvete tem bastante sazonalidade no inverno? Tem. Então aí faz sentido entrar principalmente lojas de rua, né? Que no inverno a gente... Não, e o horário. É horário e época do ano, né? Então, isso daí foi com o apoio da Três Corações e da Forno de Minas. Nós estamos fazendo aí uma parceria? Uma parceria com eles para ter os salgados e todos a parte de alimento da Forno de Minas e o café da Três Corações. Então, agora, eu acho que em algumas lojas, como essa de Moema, para rentabilizar ainda mais, a gente poderia até fazer daquilo ali uma boulangerie. Ter uma chocolateria ali. Eu tenho espaço, inclusive, para isso. Nos Estados Unidos tem chocolate, né? Na Cold Stone. A Cold Stone tem uma abertura, eles não são engessados. Eles têm uma abertura muito grande para que você sugira os partners, as co-brands, como eles chamam. Tem lojas... Que é uma tendência hoje. Tem lojas na África que a co-brand é uma Domino's Pizza. Então você pode, porque você aproveita o mesmo gerente, você aproveita algumas estruturas
que são estruturas fixas que você pode diminuir. Agora, a o custo. ideia aqui, o primeiro é entrar com o café, né? Isso. E com receitas. Vocês criaram receitas Nós especiais? criamos algumas receitas junto com a própria Três Corações. Nós temos lá um menu que nós estamos agora implantando essa semana. Então, tem uma boa possibilidade de ter um novo negócio e ajudar a pagar a conta, né? Lógico. E futuramente a ideia é entrar com chocolate também. Também. E tem algum isso é parceiro. importante para o franqueado, né? Porque o franqueado, na hora que ele vê que não é só sorvete, ele também tem ali uma outra Mas oportunidade. passa mais segurança, né? Passa mais segurança, sem dúvida. Não, hoje em dia a ideia é otimizar o ponto de venda, melhorar as vendas durante o dia inteiro, é o que você falou. O custo de ocupação é alto. É alto. Então você tem que diversificar, você tem que ter um leque de produtos maior, aumentar o ticket médio, senão você não sobrevive. E no shopping também, porque é uma concorrência bastante grande, né? Vou falar o que você vai falar. Então, acho que o natural é emendar aqui essa expansão que vocês pretendem nos próximos anos. Quais os modelos de franquia que vocês estão ofertando para o público? Na verdade, hoje nós temos 4 modelos de franquia. Uma franquia que nós chamamos de franquia Master, porque ela tem, além da loja, ela tem uma área de produção, que pode servir para aqueles que forem franqueados, um franqueado da zona, da região. Uma loja satélite loja sem produção. Sem produção. Então, aí você tem essa com produção que ela pode fornecer sorvete para as outras lojas satélites. Então, Maravilha, é um isso desenvolvedor de área. Desenvolvedor de área. Então, esta é uma loja mais cara, que aí está por volta de entre 550 e 650, mais ou menos, o investimento. Depois tem uma loja, só que é uma loja pura e simples de shopping, que poderia ser uma loja satélite, né, que vai estar aí em torno de 350 mil reais o investimento. Depois tem uns quiosques dentro do que nós temos no shopping do Batel, em Curitiba, que ele está aí por volta de 300 mil reais também. Vai ser entre 250 e 320, 350 mil. Agora tem uma nova, nós estamos implantando agora e vamos lançar na próxima feira de franquias, o nosso kart, né? Que é um kart que foi desenvolvido. Nós vamos ter a pedra. Essa é uma história que vale a pena contar. Nós temos conta a história da pedra. Por que é Cold Stone, né? Porque é pedra gelada, né? Certo. E nas 2 primeiras lojas nós importamos tudo, até os copinhos, até tudo, as espátulas. Não tinha nenhum fornecedor aqui no Brasil. Não. Algumas coisas plásticas, mas nós acabamos importando tudo. A história é um pouco com a pedra, porque a pedra, quando nós fomos importar para a terceira fábrica, a exigência do fisco era que tivesse o Inmetro. E para ter o Inmetro, nós precisávamos importar 2 pedras para o Inmetro fazer o teste. Cada pedra custava $8.000, o custo dela, Uau. de importação, etc. Então nós gastaríamos $16.000 para entregar ao Inmetro 2 pedras para eles autorizarem dali para frente e não precisaria mais. Mas era $16.000 de investimento. E eles destroem a pedra não volta mais. E aí vem o segredo de desenvolver Teste de jogar no chão. Teste de resistência da pedra. Então, nós tivemos que desenvolver fornecedores nacionais. E temos hoje um fornecedor de pedra, da pedra gelada, que é a Macon, que é daqui de Guarulhos. Uma belíssima empresa. Belíssima empresa, e eles desenvolveram a pedra, e hoje são eles que nos atendem nesse equipamento que nós temos na loja. Então, acho que hoje a Cold Stone, nesse carrinho que nós vamos ter, voltando ao kart, ele tem uma pedra, ele tem 3 metros de comprimento por 1 metro de largura, então é bem interessante, bem grande. E o sorvete vai ser boleado, né, que a gente chama, na própria pedra, que é... Fala um pouquinho disso, né? O grande segredo da Cold Stone é você poder trabalhar o sorvete com alguns insumos que você coloca e fazer receitas especiais, né? O importante ali você vai e escolhe o sabor e você escolhe os mixins.
Então, a pessoa, o atendente lá, o stoner, ele coloca o sorvete na pedra com os mixins e ele faz aquela mistura. Então, o sorvete já vai para você no copinho ou na casquinha. Se você passa em frente a uma loja da Cold Stone, você já entra pelo cheiro, porque a casquinha é feita ali na hora, é feita com... Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da Cold Stone, que já está sendo copiada, mas não tem a mesma qualidade não tem. dos insumos que vocês têm, né? Que é realmente maravilhoso lá o sorvete. Já temos alguns concorrentes aí que têm... Copiaram a ideia, mas não tem a mesma... O mesma Isso qualidade. faz parte do mercado, né? Sim. Ainda mais aqui no Brasil. As taxas você falou um pouquinho do investimento, ou você cobra hoje um royalty e uma verba de quanto? É 5 mais 2, né? De Do 5%. franqueado. 5 de royalties, Mais mais fundo de dois, publicidade mais fundo 2. de dois. Isso dá um retorno em quanto, mais ou menos, para A gente prevê aí o que nós prevemos em função do histórico nosso, das nossas lojas, entre 2 e 3 anos, mais ou menos, é isso que a gente... Se for o kart a gente acha que ele vai ter um remunera retorno mais rapidamente. mais rápido, né? Não, a ideia do kart ela é fantástica, e outras franquias e empresas de sorvete estão usando esse modelo. Então eu vejo muita franquia no mercado que de uns anos para cá começou a ir nesse modelo para expandir, porque carrinho, divulga o franquia de produto. chocolate, de sorvete. Ele serve como uma espécie de degustação inicial. Exatamente. Né? E É depois, uma ponta de lança. Ponta de lança. E para a loja grande que você falou, que tem a produção, ela tem um ganho adicional, fora a operação da loja, de fornecer para essas lojas satélite. Por isso que o franqueado desenvolvedor de área, a tendência é ele ser um multifranqueado, de ter 5, 10, 15 franquias. E a gente quer fazer com que esses dois que nós estamos desenvolvendo em Brasília e em Belo Horizonte, a ideia é que eles cresçam e sejam multifranqueados, até porque eles estão fazendo uma loja de produção, que é a mais cara que tem, porque tem os equipamentos que são... Então ficaria fácil para eles abrirem eles mesmos as lojas satélites e disseminarem a produção nessas lojas. E vocês pensam também em ter o produto Cold Stone em outros canais, que eu vejo outras marcas entrando em supermercados, no varejo em geral, de gasolina, até em posto de gasolina, ou até em parceria com outros negócios de alimentação que têm o mesmo perfil. Não existe essa Vocês ideia. têm planos para frente? A gente inclusive tem algumas ideias, são da própria Cold Stone, né, que a gente faz todos os anos. Temos as feiras internacionais e eles apresentam em países e franquias em outros países que apresentaram soluções diferentes, tipo pote que é normal em todo lado, mas ser o potezinho, aquele que está em todos os supermercados e lojas de conveniência, os freezers e tal. Então nós pretendemos ter este produto também a médio prazo aqui no Brasil. Porque aí quem quiser levar Cold Stone para casa, hoje compra na loja, mas pode ter acesso em outros canais, né? No Japão, por exemplo, eles criaram um modelo de picolés, que o picolé tem a fruta dentro do próprio sorvete, mas eles têm, para mostrar, eles têm uma espécie de um display daquele sorvete feito em plástico, né? Uhum. E claro que o sorvete está embalado no saquinho, etc. Mas você pede, eu quero esse de morango, eu quero aquele de pêssego, eu quero aquele... e assim por diante. Então isso eles estão testando agora no Japão. Para vender pela imagem, né? Atrai o cara pelo que ele está vendo. Por aqui, né? Sorvete caro, sem dúvida nenhuma, porque é premium. Né? Na verdade, é o que a gente costuma dizer, que esse novo negócio no Brasil é a sorveteria gourmet, né? A Cold Stone, a gente costuma dizer que nós não somos uma sorveteria, nós somos uma creamery, né? Que é um conceito que é o próprio conceito. É o próprio conceito da Cold Stone no mundo. Né? Perfeito. Falando nisso, falando em creamery e outros conceitos, quais vocês consideram os seus principais concorrentes hoje aqui? Como eles estão? Olha, o nosso maior concorrente que está no mercado
há mais tempo, há mais tempo com franquias. Não, com franquias não, com desenvolvimento de novas lojas é a Abate de Latte, né? Esse é o nosso maior concorrente. E o pessoal acaba comparando, por mais que sejam produtos diferentes, acaba comparando o gelato com o sorvete premium. Eu acho que Na percepção do público. acabam comparando, sempre comparam. E nós temos é a mania americana, né? Que quem viajou já para os Estados Unidos conhece, sabe? As porções são sempre muito grandes, né? E as porções do sorvete da Cold Stone são muito grandes. E às vezes a gente tem até um projeto para tentar adequar ao mercado brasileiro e ter um preço até mais adequado também em alguns tamanhos de sorvete que hoje o nosso É maior, bem maior. 40%. Eu estava reparando nisso. Muitas gelaterias, elas têm ali o sorvete em potinhos pequenos, né? E a Cold Stone é aquele pote para você se lambuzar, dividir em 2 pessoas. Então, vocês pretendem oferecer também, né, nesse modelo menor? Mais comparável com o mercado. A gente tem que adequar ao mercado, né? O mercado é que exige. Então, exige um preço adequado, um preço melhor e para um produto. Mas, no fundo, eu acho que o grande crescimento aí da Batio de Latte e de outras marcas, como a própria Ben & Jerry, que entrou no Brasil, Ben & Jerry, bem lembrado, Ben & Jerry. Muito forte, eu acho que isso está beneficiando, porque as pessoas começaram a ver que existe um nicho de uma cremeria, de um sorvete premium, que vale a pena. Eles também sorvete com outros olhos, né? Que antes a ideia que todo mundo tinha de sorvete era aquilo que o cara vendia no carrinho na praia, no máximo ali aquele senhor que tinha a loja dele, que ia montando sorvete, jogava MM em cima e... Então, chegou um conceito novo, né? Veio do que? Uns 5, 6 anos para cá, veio esse conceito mais gourmet, sofisticado, e está mudando o hábito do consumidor. Acho que isso beneficia a Cold Stone. Beneficia, porque antes a gente estava acostumado com aquele sorvete que no fim, na hora que você terminava, tinha parecia que era granizado, né? Hoje você, num sorvete premium, você não tem isso, né? O sorvete da Ben & Jerry, da Cold Stone, da Batio de Latte, são sorvetes da Häagen-Dazs, etc. Agora, eu acho que isso é muito importante, esta entrada da sorveteria premium, porque vai ajudar a aumentar o consumo, né? Porque antes as pessoas não consumem, hoje não, é aquilo que você falou, é um local para você se reunir a família, para você se reunir com amigos. Então, acho que acaba tendo alguma coisa a mais para você fazer, além de restaurantes e etc. E outra coisa que a gente está vendo é que muitas chocolaterias entraram também com algum tipo de sorvete, né? No fundo, eles têm o problema inverso, né? Quer dizer, o chocolate consome muito no inverno e aí o cara... Primeiro eles trouxeram o café, todas as chocolaterias colocaram café, que eu acho que foi uma estratégia muito inteligente, porque você entra lá para tomar um café e acaba comprando chocolate. E degustando o chocolate, até eles põem junto lá. E a maioria delas também entrou com sorvete para criar um mix, é aquilo que a gente estava falando, né? Hoje a ideia é você criar um mix que atenda o consumidor o dia inteiro, o ano inteiro. Sem dúvida. Porque senão você não aguenta bancar os custos fixos que você tem, que no Brasil são muito altos. Custo de ocupação, próprio custo de pessoal também. Então, eu acho que essa é uma tendência, tanto que a gente tem notado, Benedito, que a maioria dos negócios monoprodutos, que alguns até já passaram pelo mercado aí, até nessa área, que são as famosas aí paleterias, né, iogurteria, etc. Quando é monoproduto, é muito difícil, tem aquele surto inicial de novidade e depois não aguenta, porque é uma concorrência grande, todo mundo acha que aquilo é o maná e o cara não sobrevive muito poucos, e é o que a gente tem visto aí no mercado. Então, essa estratégia de vocês aí é bastante inteligente, a Cold Stone faz isso no resto do mundo,
que é aumentar o leque de produtos, aumentar o ticket médio, a permanência do cliente dentro da loja, né? Não é uma vantagem, no fundo é uma vantagem para quem amanhã quiser investir numa franquia Cold Stone, que é só Cold Stone dentro das sorveterias premium, que hoje vende franquias, né? Porque a Bacio di Latte são lojas próprias, a Ben & Jerry também. Então, nós iniciamos agora e eu acho que é uma opção muito interessante para o investidor que está querendo investir nessa área da sorveteria gourmet que está crescendo. O plano de vocês a médio prazo é uma projeção nos próximos, sei lá, 5, 10 anos, de 150 a 300 lojas, por aí? O meu sonho era chegar numas 200, nos próximos 5 anos, chegar em 200 lojas. Tá. Se a gente chegar em 200 lojas, realmente é um objetivo bem difícil. Mas tem bastante. Mas agora a gente está confiando de que agora a gente deu o start, vamos começar vocês deram start numa época boa, porque agora a economia vai começar a recuperar também. Sem dúvida. Então, é um momento propício para isso. Está começando a franquia, ao mesmo tempo que a economia está recuperando, e os shoppings e pontos comerciais ainda estão flexíveis para ponto comercial. É verdade. É um momento bem propício para isso. Quer falar dos diferenciais? Eu achava interessante você comentar um pouquinho os diferenciais da Cold Stone em relação aos concorrentes. A gente falou da gordura hidrogenada, eu não sei se os concorrentes também já estão nesse nível de não ter gordura hidrogenada. Não, eles não. As creameries, as sorveterias premium, elas não têm gordura hidrogenada, elas trabalham com creme de leite. É isso que separa uma premium de uma tradicional. Agora, o que nós temos de diferente? Nós temos a pedra, né? Isso a gente tá... É a receita especial. É a receita especial, a forma da pessoa estar ali e, sabe, degustando antes de comer o sorvete, né? Porque... Fala um pouquinho de algumas... Degusta com os olhos, ali vê o pessoal tomando a pedra. Fala um pouquinho de algumas receitas para o pessoal ficar com água na boca aí. Qual que vende mais lá? Na loja a loja que vende mais, a que eu gosto, né? Não é a de maçã, a Apple Cream, né? Que é um sorvete maravilhoso. Ele vai dando, porque você pode fazer isso daí com o sorvete de creme, né? Que é o mais adequado, né? E depois com a maçã e alguns outros mixins que você pode escolher, o chocolate, etc. Então, esse é o... Eu gostei muito daquele de brownie. De brownie com o chocolate. Chocolate, doce de leite. Nossa. Então, isso é uma outra coisa que é pecado, importante. Mas era bom demais. Isso é importante a gente dizer que os americanos, a flexibilidade deles vai até a criação, inclusive, de novos sabores aqui no Brasil. Porque nós acabamos de lançar agora um sorvete de açaí, que era um pedido. O primeiro que nós lançamos foi um de leite, um sorvete de leite, né? De leite condensado. Sim. Ai, que delícia. Isso é uma receita, né? Nós é que desenvolvemos aqui através dos profissionais que trabalham conosco. E é hoje um dos sorvetes que a gente mais em Minas Gerais, o nosso franqueado de leite, que já vai ser o top dele, vai ser... Não vai ser doce de leite. Doce de leite. Nossa, doce de leite. Eu é que não me expressei direito. Lá é doce de leite. Só falta um doce de leite com queijinho. Você falou de sorvete de açaí. O açaí você considera como concorrente aquelas lojas de açaí? Não. Porque é um produto substituto. Por mais que não seja, ele não oferece o mesmo serviço, o mesmo produto. A proposta é diferente, acho. A proposta Porque é um açaí trabalhado. Não é só o açaí. Eu não sei como é que é a receita de vocês, mas... A receita propriamente dita também não sei te dizer em detalhes, mas foi desenvolvido com a própria fruta, né, e com as essências adequadas para aquele sabor. E aí faz o mix na hora que for mais adequado. Porque tem gente que gosta de
de combinar coisas que outros não gostam. Então, fica à vontade ali para Aqui tem um de banana lá também que vocês criaram, que é criação brasileira. É né? criação brasileira. Isso, a gente fez isso para o inverno, porque no inverno a gente faz criações diferentes, Tem com isso. chocolate quente, para que você tenha algum diferencial para Que legal. oferecer pro Esse de banana é banana com doce de leite? waffle. Com waffle. Nossa. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não faço a menor ideia dos mixins que que delícia. combinam. Vocês têm receitas prontas para mim? Nós temos receitas prontas no nosso Que são exclusivos da Cold São Stone. exclusivos da Cold Stone. Quantas receitas vocês têm? Deve ter lá hoje umas 15 receitas diferentes. E o pessoal pede muito a receita. Agora, uma das coisas que lá em Brasília que eles me disseram é que o ideal seria você colocar um número ao lado de cada uma das criações. Para pedir o número. Eu quero o número 2, porque às vezes as pessoas não sabem pedir porque lá está o tá termo todos em inglês. né? Gente, o termo em inglês é Boa ideia, assim, Ele tá vendo como franqueada ajuda ajuda. a melhorar? Foi um franqueado que inventou o Big Mac, né? Tem que lembrar disso. É. Mas é isso aí. Eu queria saber a política de território de vocês. Qual a população mínima para ter uma franquia Cold Stone? Como vocês limitam o Hoje espaço entre uma franquia e outra? hoje está limitado, não. A gente estabeleceu como um número, não é um número imaginário, não. Foi baseado nas estatísticas que foram feitas de 100 mil pessoas para você ter uma cidade com 100 mil pessoas seria o Já é mínimo, viável você ter talvez uma unidade pequena, E às vezes, quiosque. e às vezes você dentro de um shopping, você pode ter uma loja e pode ter um kart também. Você Ou põe até o kart, um quiosque. um quiosque, você pode colocar o quiosque na Isso saída do está cinema. acontecendo muito. É que se você pega a população, vamos dizer, a população flutuante num shopping, pessoal que frequenta, você tem bem mais de 100 mil pessoas ali. Não, tem acontecendo tem shops que mensalmente, tem semanalmente. 500, 600, então. 1.700. Então cabe, se a política é 100 mil pessoas, cabe tranquilo. Não, você falou uma coisa importante. Esse é um produto de consumo de impulso, né? Uhum. E lógico, direcionado também. Eu quero ir lá para tomar um sorvete especial, mas tem muito de impulso. Tanto que a maioria das empresas de hamburguerias, elas cresceram com os quiosques daquele sorvete popular que eles têm, que acaba... eu sei que o próprio McDonald's, o Burger King, o número de quiosques é um número quase que maior do que o número de franquias de loja. É verdade. E ajuda a divulgar a marca, ajuda a aumentar o O faturamento. McDonald's hoje é a maior rede de sorveteria do Brasil. Né? Em função Impressionante. dos quiosques que eles têm nos shoppings e tudo. Não, e aí todo mundo entrou, o próprio Habib's entrou com o Ragazzi Express, com esse sorvete, e outras redes, né? Eu acho que isso é uma coisa que cresceu muito, e dentro do mesmo shopping, aquilo que a gente estava falando. Tem a unidade na praça de alimentação e às vezes 1 ou 2 quiosques espalhados pelo shopping, né? O que eu acho que o kart, que é esse novo projeto nosso, ele também vai servir para uma... Hoje nós temos bastante solicitações de eventos. E a gente... É mesmo. A gente não atende porque não tem como, né? Agora, com esse kart, Pode deslocar um kart. você desloca um kart, desloca porque é só ter uma tomada e você está ali refrigerando tranquilamente. Então, existe essa possibilidade de ter um kart dentro de um estádio de futebol naquele fim de semana, né? Que isso é possível também, desde que, claro, porque nos Estados Unidos a Cold Stone, dentro dos campos de beisebol, porque foi um dos que eu visitei, eles tinham 2 pontos de venda de sorvetes da Cold Stone dentro daquela arena, né? E isso hoje é um mercado que nós podemos atuar, que até agora a gente, sem o kart, a gente não conseguia. Agora, de repente, tem um kart um pouquinho diferenciado, que não tem a pedra, um pouquinho menor, para ser fácil a locomoção, para esses lugares que
Então, isso é um dos projetos nossos Esse também. franqueado desenvolvedor de área que a gente Ele falou pode explorar isso. pode explorar isso. Isso é uma ideia fantástica. Ele ter um kart Para eventos, você falou mesmo, recepções, eventos, casamento e eventos de futebol, de shows. A gente tem visto muito aí essas arenas que estão fazendo shows. A arena do Palmeiras levou até o cão velho lá para... Então, você ter lá aquela noite um espaço com um kartzinho da Cold Stone seria uma boa, né? Eu acho que isso, cada um dos franqueados terá uma oportunidade de desenvolver o seu mercado. Hoje, um franqueado, para ter um kart desse completo, com pedra, etc., ele vai pagar entre 120 e 130 mil reais, mais ou menos, que proporcionalmente ao que uma loja fatura, ele pode até ter um desempenho melhor, né? Então, acho que tem alternativas aí para desenvolver o negócio. Eu queria perguntar como seria o inverso. Eu quero montar um carrinho ou uma unidade satélite, uma loja num shopping. Eu preciso ter uma unidade de produção próxima de mim? E se sim, qual a distância máxima? Isso é uma boa pergunta. Em São Paulo não, porque nós temos uma unidade de produção. Certo. Então, São Paulo eu já posso colocar em qualquer lugar porque já tem uma produção. Qualquer lugar. Tanto é que a gente pode deslocar, porque numa emergência eu posso levar com o meu carro até. Porque ele está congelado. Na hora que ele chega lá em 1 hora de viagem, você não teve aí nenhum problema. Mas o ideal é transportar num carro refrigerado, sem dúvida nenhuma. Mas aqui em São Paulo e Grande São Paulo não teria problema não. Teria uma distância máxima que eu posso abrir uma loja de uma produção? Para poder ter uma produção. Eu acho que 100 km daria para você... 100 km por um caminhão refrigerado? Sim, tem que ser refrigerado. Isso vai Mas hoje a Grande São Paulo, com certeza, poderia ser atendida pela loja nossa de Moema, sem nenhum problema. Não, sem dúvida, mas é interessante saber isso, porque o franqueado desenvolvedor de área, ou alguém que queira ser um desenvolvedor de área, ele pode atender toda uma região. Exatamente, ele pode um atender raio de cidades 100, menores 150 em volta quilômetros. Pode. Nós tínhamos até uma ideia de, para esta loja de Belo Horizonte, a gente mandar, eles não fazerem lá a área de produção deles e a gente mandar de São Paulo, mas a Cold Stone não recomenda. Eles dizem que acima de 300 quilômetros começa a ser inviável porque a refrigeração que existe num carro, num caminhão, etc., não é o suficiente para... E a eventualidade pode acontecer. Isso lá nos Estados Unidos, né? Que a infraestrutura para a estrada é bem melhor que aqui. Se ele visse aqui, ele falou, não, 50 km no mar. Qual que é a temperatura que fica o sorvete? É menos alguma coisa? Ou... É por volta de -5, por aí, né? -5. Eu não tenho esse número... Mas é uma temperatura bem baixa. Bem baixa. Um pouquinho mais baixa do que a da cerveja. O que você está achando da situação desse ano, Benedito? A gente veio aí, vocês já estavam em 2017, né? E foi um ano muito difícil para o mercado. Como é que foi? Como é que está sendo 2018? E as perspectivas para 2019? O que você está sentindo? Você é do grupo dos otimistas? Não, eu sou ou dos pessimistas? Eu sou do grupo dos otimistas. Eu acho que o pessimismo aí... Empresário já é otimista por natureza, né? Ainda mais empresário brasileiro. A partir do momento que ele passou a querer ser empresário, ele tem que ter essa dose. Tem que ser otimista, senão não vai ser empresário, não. Eu estou otimista com o Brasil. Com o Brasil. Estou otimista, apesar do... Às vezes a gente fala essas coisas, mas apesar do que a gente vê em Brasília, mas eu acho que o Brasil é meio que como a Itália. A Itália não precisa de governantes para ela sobreviver, né? Então, quem teve Berlusconi lá sabe por que aquele país consegue sobreviver. E aqui no Brasil nós também temos esse jeito que, é claro que eles atrapalham muito, mas a gente sobrevive. Mas você está sentindo que está melhor esse ano? Tá melhor, e eu acho que esse impacto poderia ser melhor se não fosse esse problema das eleições, né? Que estão
prestes a que chegar. criam uma certa Então, insegurança, né? insegurança. Mas eu acho que está tendendo a ser positivo, qualquer que seja a solução que o país conseguir, política, qualquer que seja a saída política, a gente está achando realmente que vai ser boa. Não, eu acho que nós temos aí Nós tivemos uma transição muito difícil com o impeachment lá da Dilma e essas denúncias todas que vieram aí. Realmente isso conturbou muito. Mas o lado econômico a gente está vendo coisas boas, os juros baixos, inflação baixa, está aumentando o investimento. Nós sentimos esse ano uma demanda por franquias muito superior à do ano passado. Quer dizer, as pessoas estão acreditando e estão investindo. As pessoas estavam retraídas, né? Tá. Mesmo quem tinha dinheiro estava retraído, porque todo mundo com medo, né? não sabia o que ia acontecer. Hoje nós não temos essa certeza toda, mas pelo menos há uma nuvem aí que já está deixando o horizonte mais limpo. Então, acho que há uma perspectiva boa aí para esse ano e o próximo, com certeza. Esperemos que a gente saiba escolher quem vem por aí, né? Tomara. Vou contar uma coisa. A Master, vocês pegaram para o Brasil, é só para o Brasil. Só para o Brasil. Como está a Cold Stone na América do Sul atualmente? Hoje não há nenhuma Cold Stone Existia lá no início, quando nós começamos, etc., a possibilidade de estender a nossa Master franquia para os países do Cone Sul aqui. Mas depois as coisas não andaram como eles queriam, porque eles queriam ter logo de imediato. Mas depois no Chile eles tentaram fazer com um franqueado no Chile, mas também as coisas não andaram. Eu acho que eles estão esperando acontecer aqui no Brasil, né, as franquias. Nós temos mais franquias aqui no Brasil para eles tomarem uma decisão desse tipo. Mas acho que esse mercado do Cone Sul é um mercado interessante. Acho que vale a pena lá para frente se pensar nessa alternativa. Uma coisa importante, eu acho que foi boa a pergunta do Felipe, mas eu queria tocar um pouco nessa parte da franquia Master, né? Porque os americanos que desenvolveram o sistema de franquia há mais de 100 anos, eles criaram grandes redes mundiais e eles adotam muito esse sistema de Master franquia para outros países, onde o franqueado paga uma taxa de franquia Master e depois ele pode subfranquear, mas ele paga uma série de taxas, que é tudo que você recebe aqui de taxa de franquia, uma parte você tem que pagar para os Estados Unidos, e o que você recebe também de royalties você tem que pagar lá. Você acredita que isso consegue dar sustentação para o Master, ou é um desafio para um Master franqueado? Tem que negociar lá com os americanos? É sempre um desafio. É sempre um desafio. Mas os americanos, eles... eu diria que, eu já falei esse termo hoje, eles não são tão engessados. Né? Então, existe um poder de negociação. Uma das coisas que a gente quer mudar é que hoje os royalties nós pagamos em reais. Transforma-se os reais em dólar e transferimos para eles. Mas é royalty em real. Né? Eles têm um percentual de royalty em cima do nosso faturamento. A taxa de franquia é em dólar. E nós já dissemos para eles que essa taxa de franquia não pode ser em dólar. O dólar, no mês passado, estava 3, agora já está 3,20. Senão você teria que corrigir cada venda de franquia. 3,20 e tanto. Está 3,60 já quase. 3,60. O euro é que está 4,23. Então, a gente, em alguns meses, nós tivemos aí pelo menos 12% a 15% de desvalorização do real. E se você for transferir E você não consegue repassar isso. Não consegue repassar, de jeito nenhum. Então, aqui a gente tem até que ter algumas reengenharias financeiras para você ter uma taxa de franquia adequada ao seu produto. Então, e você acredita que eles têm essa flexibilidade? Tem. Dá para negociar?
Eles têm flexibilidade tanto nessa área como na área de, se a gente quiser inventar amanhã o nosso franqueado lá de Brasília está querendo fazer ou criar uma taça. Ele quer ter aquelas taças de sorvete grandes que comem 2, 3 pessoas juntas para criar Isso é uma novidade. para criar uma espécie de aí é aquilo que É o Felipe marketing. falou, é marketing. Então isso eles querem fazer. Ele me disse que tinha contratado um mestre sorveteiro para fazer isso, mas isso é muito importante, né? Porque todas as ideias e criações que o franqueado possa fazer tem que passar pelo crivo da Cold Stone. Então é por isso que nós temos uma engenheira de alimentos aqui, nós temos o nosso departamento de marketing. Isso vai lá para os Estados Unidos? Não. Aqui mesmo. Aqui mesmo. A gente comunica, dizendo, olha, Estamos criando... E eles estão sempre abertos a esse tipo de coisa. Eles sabem, nós informamos, mas a decisão é nossa. E o franqueado pode perfeitamente fazer uma proposta de um novo sabor, sabe? Lá um franqueado no norte, no nordeste, ele vai querer um Cupuaçu. sorvete de cupuaçu. Nós temos condições de fazer, não há nenhum problema. Eu acho que é bacana. É bom, tem que se Tem adaptar à isso aí, região né? mesmo. Tem. Tá certo. O prazo de contrato da Master é de quantos anos? São 10 ou 20 anos? Não, 10 anos. E aí renovável. E o prazo do franqueado? Não, a gente está o nosso hoje, se eu não me engano, são 5 anos, né? Que é o nosso prazo que a gente está iniciando. Então, algumas coisas a gente está corrigindo agora, porque com as primeiras franquias é que você também vai aprendendo a ter a melhor adequação do mercado e do franqueado e da parte legal. Então, isso... O que você acha que você pode melhorar na Cold Stone, que você vislumbra que tem potencial para melhorar daqui para frente, nos próximos anos? Eu acho que a gente tem aqui... Uma das coisas que eu quero voltar a fazer é tornar a Cold Stone dentro da parte da pedra, Sim. tornar aquilo ali uma coisa agradável para a pessoa ver. Nas inaugurações que nós fizemos das lojas de Curitiba e aqui em Moema, nós tínhamos lá jovens que faziam malabarismos com sorvete, eles jogavam para cima. E aí tinham até algumas situações em que eles entregavam o copinho para algum convidado, e esse convidado era convidado, né, a pegar o sorvete que fosse lançado pelo Stoner. E acontecia de tudo, né? Se ele pegasse, que ele ganhava. Ele ganhava o próprio sorvete. Ganhava o próprio sorvete. Pegou, já saía com o sorvete. Então são coisas que a gente tem que fazer para ser diferente, né? Então isso faz parte da mágica, faz parte do trabalho com a pedra ali. Então isso Legal. Você tem que ter ali Normalmente as pessoas que nós contratamos são pessoas que são jovens, né? Jovens estudantes, etc., que tem esse dom de fazer malabarismos, né? Pô, essa ideia é muito... O franqueado tem que fazer malabarismo também? Também. O franqueador faz. Aliás, a primeira coisa que ele aprende é ser um malabarista. Qualquer empresário, né? Qualquer empresário no Brasil tem que ser malabarista. Não, mas é isso aí. Então, Eu acho que é isso. deu nosso tempo. Deu nosso tempo. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui, Benedito. Obrigado a todos pela deseja aí oportunidade. muito sucesso na Cold Stone aqui no Brasil. Obrigado. Que essas novas lojas sejam um grande sucesso. A feira Obrigado de por aceitar o franquia, convite. no mês que vem, você história aí de vender franquia. E pessoal, olha, quem tiver aqui em São Paulo, não deixa de visitar a loja de Moema, que é maravilhosa, agora com café, produtos novos aí, espetaculares, as receitas são divinas. E quem está em Curitiba também, e em breve, quem estiver em Brasília e BH pode visitar uma Cold Stone. É isso aí, obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. próxima. Até o próximo gente. Papo Obrigado. de Negócio e Franquia. Você escutou agora na Estação I, Papo de Negócio.